Vamos falar sobre o caso do assassinato do CEO Brian Thompson por Luigi Mangione. E antes da gente começar a falar os assuntos sérios, porque eu acho que tem uns assuntos que tem a ver com o tema do canal, que é tecnologia e política aqui, tem assuntos extremamente importantes sobre isso, vamos dar uma apreciada em memes da situação do Luigi, beleza? Então esse aqui é uma postagem que ficou muito popular no Reddit, do subreddit Interesting as Fuck, que é assim, ó, o CEO da United Healthcare, Brian Thompson, o seu KD ratio, né, que é o quantos ele matou / quantos ele morreu no CS, se vocês estão ligados, foi de 7 milhões e não sei o que para 1, né? Que faz ele ser um dos maiores da história. Eu não sei se esse número foi tirado do cu, provavelmente, tá? Mas a gente pode imaginar que milhares de pessoas nos Estados Unidos morreram ou tiveram a sua vida extremamente prejudicada por causa das decisões que pessoas que nem o Brian tomaram lá, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas haha, funny, engraçado, foi deletado, nós vamos falar sobre isso, a postagem foi deletada do Reddit. Tem essa aqui, né? Quando o seu seguro saúde é negado pela United Healthcare, tu tem 3 opções: give up, né? Desistir, tentar de novo ou chamar o Luigi, né? Essa coisa do Mario, algum jogo do Mario aí que tem. Essa aqui eu citei o Daniel Duncan, inclusive no vídeo que saiu hoje no canal, que ele fez a piadinha da polícia. Ele fez essa piadinha muito boa, né? Quem é Luigi Mangione, o homem preso sob suspeita de ter matado o CEO dos Estados Unidos? E daí, obviamente, ele colocou a foto errada aqui, colocou a foto do CEO da Unicu, né? O Luigi Matos. Não sei se vocês lembram que teve uma situação parecida quando um veículo da Grécia, quando o cara matou o Shinzo Abe, né? O ex-primeiro-ministro do Japão, colocaram a foto do Hideo Kojima, sabe, o designer de jogos que fez Metal Gear, né, e outra série de jogos, colocaram a foto do Kojima dizendo que ele tinha sido assassino, o que é muito engraçado, porque a foto, inclusive, que eles usaram é o Hideo Kojima com uma eco bag do Che Guevara e uma camiseta do Coringa, tá ligado? O cara totalmente vive numa sociedade. Então, enfim, este é o meme. Esse aqui, que ó, é mentira, a Nintendo nunca tweetou isso, né? Mas enfim, como se tivesse sido um tweet aqui da Nintendo of America com o Luigi preso e assim, libertem-no, né? Tem essa aqui, gerada por IA, desculpa pessoal, ele foi preso, né? O Luigi foi preso porque reconheceram ele dentro do McDonald's, inclusive meio cursed essa imagem. Tem essa aqui, ó. Irmão do Luigi Mangione reage à sua prisão, né? Por ter assassinado um CEO. Essa aqui que é um fato engraçado, né, que eu acho que o Luigi Mangione ter colocado que o manifesto do Unabomber era 4 de 5 no Goodreads, foi uma coisa que aconteceu mesmo, né, o manifesto do Unabomber, as consequências da sociedade industrial e tal, que é parecido, né, um cara que fez um atentado parecido que nem ele, é engraçado porque ele é tipo assim, pô, baita manifesto, mas acho que a gente podia fazer melhor, tá ligado? Essa aqui, ó, Luigi Mangione, parece como o nome que a J.K. Rowling colocaria num personagem italiano. Essa aqui me pegou muito. Esses aqui são as balas que foram encontradas, porque shells é a cápsula da bala também em inglês, né? Então essas são as conchas que foram encontradas na cena do crime, né? Então não era isso que estava escrito na rede, estava escrito Deny, Defend, Depose, estava escrito nas conchas, mas boa piada. E tem essa aqui também, que é uma partidinha de Smash Bros. Enfim. Mas agora o papo é sério. Vamos falar do que a gente pode comentar sobre essa história, né? O que tem a ver com os assuntos que a gente fala aqui no canal. Então, para quem não sabe a história, embora isso tenha sido o assunto mais falado na última semana, no dia 4/12, Luigi Mangione assassinou o CEO da United Healthcare Group, Brian Thompson, com 3 tiros no momento que ele saía do Hotel Hilton no centro de Manhattan. O negócio foi muito no centro da cidade. Ele pegou uma bicicletinha depois e fugiu, né? Não encontraram ele. Depois tem relatos, pegou um táxi, né, e tal, mas ele foi encontrado em outra cidade depois comendo no McDonald's. Aparentemente, ele é formado em ciência da computação e engenharia por uma Ivy League, que é essas universidades de bacana dos Estados Unidos. Tá ligado? E o que não me surpreende muito, porque quando eu olho pra cara dele e pros atos que ele cometeu, né, o tipo de pessoa que ele parece, ele me lembra alguns colegas meus mais amostradinhos, tá? Quem foi meu colega de faculdade deve estar pensando em algumas pessoas.
Quem me conhece, né, pessoalmente. Politicamente, o mais interessante sobre esse fato que aconteceu, na minha opinião, é mais o que ele representou para a sociedade do que as possíveis postagens que o Luigi teve na rede social. Mas isso é um fenômeno interessante que aconteceu, né? Que o pessoal foi lá e raspou tudo na internet, achou as redes sociais deles e daí aí encontrou várias coisas assim conflitantes ou problemáticas e tal. As pessoas olham e dizem, pô, maneiro este ato de terrorismo, será que eu vou conseguir descobrir se ele tem a política próxima da minha? Será que esse cara bonitão que cometeu um ato de terrorismo, ele tem uma política parecida com a minha? As pessoas têm essa coisa, né? E daí acharam admiração pelo Elon Musk, que é um babaca, a admiração pelo Peter Thiel, que se vocês não sabem, ele é literalmente um vampiro e também é um babaca. Tá? Um review do manifesto do Unabomber, que é um cara que também cometeu atos de terrorismo e tinha um texto famoso falando, né, fazendo uma crítica à sociedade moderna, né? E um manifesto dele mesmo que depois foi encontrado junto com ele, que é um manifesto bem simples, se vocês derem uma olhada, depois procurarem, é só ele basicamente descrevendo que foi premeditado o crime, que o sistema de saúde é nojento e coisa assim. E esse hábito de procurar a presença de uma pessoa na internet para entender como ela pensa é hoje quase um reflexo. Todo mundo pensa em fazer isso o tempo inteiro. Mas a reflexão que eu peço para vocês fazerem é pensem, por exemplo, o que isso diria sobre você se fizessem isso. Não é que eu quero que vocês tenham empatia, se coloquem no lugar da pessoa, não é isso. É só porque realmente vocês vão pensar e descobrir que provavelmente é muito difícil tu realmente descobrir o que uma pessoa pensa ou o que motivou ela só pegando coisas aleatórias da internet de vários anos atrás. Então o pessoal achou conteúdo de coisas que ele fez na faculdade, que era quase 10 anos atrás, coisas de antes da faculdade, fotos dele criança, esse tipo de coisa. Isso não ajuda muito, tá? Mas aí alguns dos exemplos de coisas que o pessoal ficou loucaço de ver é primeiro que ele é trincado, né? Daí o pessoal já começou, eita caralho, ele cometeu um atentado político e ele é gostoso. Daí o pessoal já começou a levar a situação para um outro lado. Tem essa coisa que seria um suposto raio-x da coluna dele com alguns pinos, e daí alguns relatos de pessoas que conhecem ele dizem que ele tinha esse problema crônico de dor na coluna, que não se sabe exatamente o que é, e o Pokémon Breloom, né, que é um Pokémon massa, tá? O que é engraçado é que o Breloom, qual é um dos ataques mais associados ao Breloom? Se tu tirar Dynamic Punch, né, se tu tirar Mach Punch, todos os socos, qual é o ataque associado com eles, chat? Vocês conseguem me dizer, seus nerdola? Bullet Seed, obrigado, Viagem Atômica. Você é um nerd certificado aqui. Algumas mídias têm tentado pintar a situação como ele sendo um cara lunático e radicalizado, mas uma análise do que a gente tem até agora parece que ele era um sujeito bastante inteligente e com um senso de justiça, beleza? Um senso de moralidade que vocês podem não concordar. Que nem eu disse, a política dele não importa tanto, mas ele provavelmente teve problemas de saúde ou experiências negativas com as seguradoras de saúde, ou até mesmo ele estava apenas tendo uma empatia pelas pessoas que sofrem com essa situação. Se vocês lerem o manifesto dele que ele deixou, vocês podem notar esse tipo de coisa. Também tem a notícia muito engraçada que falava que ele jogou o jogo de assassinato Among Us. Então tem um veículo lá que entrevistou os amigos dele e disse, o amigo dele disse, pô, é irônico, né? A gente jogou Among Us e sei lá, ele disse, vai ver, ele era um assassino muito bom no Among Us. E daí os caras, jogo de assassinato? Ele estava treinando para ser assassino com os videogames, já tentaram fazer, foi cringe, assim, narrativa cringe. E daí assim, muita gente se surpreendeu com o apoio quase unânime que esse ato teve. Porém, o Jones Manuel fez um vídeo muito bom, que inclusive eu acho que o nome do vídeo é Sintomas de Revolução. Isso são sintomas da luta de classes. Inclusive eu vi o Humberto Matos também comentando hoje e ele fala exatamente sobre isso. Isso é o sintoma do que a classe trabalhadora lá nos Estados Unidos está sentindo, tá? E não existe uma polarização tão grande quanto a gente gostaria de acreditar quando os interesses da classe trabalhadora ficam tão claros, tão escrachados, quanto num caso que, porra, essa empresa aí que vale bilhões e só ganha bilhões porque ela está ancorada na morte de várias pessoas no momento mais baixo da vida delas, que é quando elas precisam de atendimento médico, elas não conseguem por causa dessa empresa. Isso deixa muito claro os interesses da classe trabalhadora versus os interesses da burguesia. E isso despolariza a sociedade, tá ligado? Isso aqui é uma coisa que deveria dar uma pista pra gente de como a atuação política pode ser e como um momento mais acirrado, que é o momento que a gente está entrando, pode se parecer, né? O necessário é que a gente use essa consciência nova e essa raiva de uma maneira estratégica e com os fins da classe trabalhadora. O 404 Media, de novo, eu descobri o podcast deles essa semana, eles fizeram
um podcast muito bom sobre vários aspectos dessa questão. E o Mimi Mídias também fez um vídeo muito bom, então eu vou recomendar esses 2 vídeos se vocês quiserem mergulhar na situação inteira. Mas eu trouxe algum resumo das coisas que estão ali, tá? A United Healthcare Group aparentemente estava usando uma inteligência artificial para cortar custos e negar o máximo de pedidos de cobertura que eles pudessem. Ok? Lá vem a inteligência artificial precarizando mais a situação da classe trabalhadora de novo. Logo após o assassinato, diversas empresas de seguros de saúde removeram dos seus sites, né? Plano de saúde, seguro de saúde e outras empresas do ramo, removeram de seus sites as informações públicas sobre seus CEOs. Sentiram, tá? Outra coisa muito interessante, a arma usada para o crime é o que eles chamam de uma arma fantasma, que é uma arma que não tem registro, não tem nenhuma trilha de documentos dela. Por quê? Porque ela foi feita com partes impressas 3D e partes compradas avulsas, porque tu não consegue imprimir 100% de uma arma 3D, eles botaram uma foto aqui, o 404 Media, porém tu pode imprimir partes dela e montar, beleza? Então, isso foi bastante interessante, inclusive 2 coisas interessantes, que essa era uma versão menos eficiente e um pouco mais antiga dessa arma que ele montou, e talvez esse tenha sido o primeiro assassinato desse calibre, né, se me permitem a piada, feito com uma arma de impressora 3D. O Shinzo Abe, por exemplo, foi morto por um cara que fez uma arma improvisada em casa, então não era uma arma desse estilo, mas tem um paralelo aí também. A United Healthcare Group já foi dona do grupo Amil no Brasil, que era um grupo responsável por grande parte dos nossos planos de saúde e seguro-saúde aqui de 2012 a 2023, tá? Então eles não atuam mais no Brasil. O apoio majoritário que o assassinato recebeu na internet veio junto com diversos relatos de pessoas que tiveram seus entes queridos assassinados, vou botar entre aspas, lentamente por planos de saúde nos Estados Unidos. E diversas dessas manifestações, elas foram censuradas pelas plataformas de redes sociais. Então o primeiro meme que eu mostrei pra vocês, ele ficou no topo do Reddit, tá? E esse meme foi deletado da plataforma por glorificar a violência, né, contra uma pessoa. E aparentemente 60% dos posts da página inicial do Reddit foram deletados por tratarem desse tema e por quebrarem as regras de uso da plataforma. Só que, assim, eu peço encarecidamente para vocês que me encontrem alguém falando que esse acontecimento é uma censura em massa do governo dos Estados Unidos. Sabe, que nem eles falam de outras situações e de outros governos. Vocês encontraram alguém, principalmente de direita, falando sobre isso? E, de novo, chama atenção para vocês para o caráter da censura. A censura, ela acontece em todas as sociedades, ela acontece em diversas situações. Porém, o caráter da censura nós vamos censurar uma coisa que claramente é um apelo à luta de classes contra a classe burguesa, né? Abrindo a discussão sobre o extremo abuso que as pessoas nos Estados Unidos e em todo o mundo, porque isso acontece, né, em todo o mundo, estão sujeitas. Não, essa situação é censurada e, que nem eu disse, a mídia passa um panão para essa censura, dizendo, meu Deus, é violência e tal, e eu não tô vendo o Zancap, o pessoal da direita, falando sobre isso. Deve ter um. Postem no comentário um ANCAP aí e daí eu vou dar um joinha, tipo, beleza, obrigado por defender a morte do CEO também, tá? E daí, em resumo, o que eu quero dizer pra vocês, não é uma questão de elogiar esse ato, nem achar que esse tipo de ato individual pode resolver a situação que a gente tá metido, tá? A United Healthcare Group continua lá. Porém, a gente tem que usar esse momento para conscientizar sobre a luta de classes. Pra gente ver que a luta de classes é real, existe, e a classe trabalhadora entende muito intuitivamente como isso funciona, incentivar o ódio de classe, o ódio à burguesia, e a esse sistema que é um sistema que tá doente, né? Se me permitem também o trocadilho, já que a gente tá falando de saúde. Um exemplo é a discussão que foi aberta na internet e no mundo sobre como os planos de saúde fazem uma coisa completamente antiética e como eles ganham bilhões fazendo isso que é totalmente antiético. E houve uma queda de 10%, segundo essa notícia que eu trouxe aqui da CNN Brasil, nas ações da empresa nessa semana. E, assim, os CEOs, eles são os representantes políticos da burguesia. E eles não podem andar tranquilos pelas ruas. Isso aqui não é um chamado para violência. Eu quero que vocês entendam o que eu estou tentando dizer com isso. Eu falei para algumas pessoas, isso foi um atentado terrorista. Porque qual é a definição de terrorismo? O uso, né, de violência para fins políticos, para aterrorizar, né, a população, ou enfim, uma parcela da população. Se um político nos Estados Unidos que toma medidas extremamente impopulares, ou que é impopular com um grande setor da sociedade, está sob o risco de ser assassinado porque a violência política ela é estabelecida e a gente entende isso. Se uma pessoa que fala contra as milícias no Rio de Janeiro está sob o risco de ser assassinado, a gente tem que normalizar que o CEO ele é um representante político da burguesia.
E isso é normal, esse processo. É normal essa coisa das pessoas ficarem, ai meu Deus, mas é uma pessoa assim. As pessoas que morreram por causa das decisões desse cara também são uma pessoa. E ele não estava só fazendo o trabalho dele. Ele se colocou nesse cargo lá, ganhava milhões por mês para ser um representante dos interesses da burguesia e para matar a classe trabalhadora. Então, não é uma questão de chamar por violência, não é uma questão de achar que isso vai resolver os problemas, mas a gente tem que entender isso. Se a pessoa é um CEO, ela se colocou nessa situação. É um momento acirrado de luta de classes aqui, beleza? Acabamos sobre o Luigi Mangione. Gostaram? Vamos ver alguns comentários. Eu gostei disso, falando da direita. Os comentários dos vídeos do Ben Shapiro estão deliciosos, com a direita se tocando, pera, não concordo contigo não. Enfim, a direita mais populista, que o pessoal chama, tá tentando se apropriar disso. E eu também achei engraçado o Mamãe Falei, que ele fez o vídeo lá reagindo ao Cauê e era tudo um discurso moral. Era tipo, porque, eu concordo com tudo que você falou, Cauê, mas assim, você é um cara que as pessoas também dizem que querem matar. E se você ficar feliz porque morreu um CEO, daqui a pouco as pessoas vão se justificar de te matar. Cara, vocês têm que entender, as pessoas que querem matar o Cauê por defender a classe trabalhadora mal é mal, não que ele defenda mal, mas ele assim, é só porque ele diz na cara da sociedade, de uma maneira bem politicamente incorreta até, Cauê Moura, né, que, eu tô do lado da classe trabalhadora e é uma piada esse sistema que a gente vive. Se as pessoas querem matar ele por causa disso, essas pessoas estão do lado errado da luta de classe. Essas pessoas estão erradas, essas pessoas são ruins. A violência política é uma realidade. E ficar nessa coisa de tipo, não existe violência, ninguém pode ser violento, sem entender que o que um CEO faz ali é uma coisa extremamente violenta, né? Isso é pura retórica, exatamente. Isso é pura retórica, exatamente. Exatamente, Marilis, na semana após o Mamãe Falei ter defendido que a polícia ia matar pessoas inocentes. Então, vai tomar no cu, Mamãe Falei. Seu arrombado de merda. E vocês, MBL, Renan, seu merda.